Lima, o Canhão do Fazendão. Como é que você foi descoberto lá na sua cidade, Lima? Rapaz, tinha um supervisor em Itabaiana, que ele tomava conta da base, do juvenil. E eu jogava amador lá em Itabaiana. E eu me destacava com minha vontade, minha disposição. E ele me fez um convite para participar da base do Itabaiana. E eu falei para ele que não tinha como participar, porque ele treinava no sábado e jogava no domingo. E no sábado eu estava trabalhando, porque eu trabalhava no açougue em Aracaju. Não tinha como, chegava 4 horas, chegava 3, 4 horas e virava à noite trabalhando, chegava cansado, não tinha como eu ir treinar. E aí teve um dia que eu cheguei mais cedo, cansado, mas fui treinar. Esse treino, ele me inscreveu e já me colocou para jogar no domingo. Domingo, primeiro jogo contra a Lagartense, lá em Lagarta. E aí eu me machuquei nesse jogo, minha porrada lá e um moleque, com 18 anos, já comecei com 18 anos, machuquei, com uma porrada, me machuquei. Mas eu joguei bem nesse jogo. O segundo jogo foi lá em Itabaiana. Aí o presidente, ele mesmo falou, presidente, surgiu um volante aí, neguinho, muito bom jogador. Vai lá dar uma olhada nele no jogo. O juvenil vai jogar no domingo, na preliminar, no profissional que fazia. Aí o que acontece? Eu joguei esse jogo, o presidente foi assistir e ele desceu e falou com o rapaz, olha, o menino não vai mais pro juvenil não, vai pro profissional. A partir de terça-feira ele já treinar com o profissional, o presidente, José Queiroz. Aí eu joguei só 2 jogos pelo juvenil. E essa posição de volante, quem foi que descobriu? Foi você mesmo? Eu já era fã dos volantes, né? Eu via Andrade no Flamengo jogar. Eu vi Paulo Rodrigues jogar, Cracaço jogar, Maestro. Bola, maestro. Eu vi outra posição aquilo ali, volante. E eu tinha muita força, aproveitei minha força, marcava também, força de marcação. E chutava bem, mas não tinha direção. E aí foi que eu, pronto, me espelhei em Andrade. E o Paulo Rodrigues, eu vi esses caras, aquela camisa número 5, eu era fãzão de Andrade. Depois que eu vi Paulo Rodrigues, passei a ser fã de Paulo Rodrigues, um craque, que me ensinou muita coisa no futebol. Então, através desses caras que eu me espelhei naquela posição de volante. E aí você começou a disputar o campeonato regional de lá de Sergipe. Isso, aí eu comecei já no primeiro ano, já fui disputar o campeonato sergipano. O volante na época era Gil, aí fui para a lateral direita, porque precisou do lateral direito, fui para a lateral direita. Enquanto o Gil estava jogando, e eu sou dessa época, jogava só com um volante só, estilo. Sim. Era 4-3-3, né? 2 pontas, um atacante, 2 meia e um volante, e os 4 zagueiros, lateral e zagueiro. Então o Gil jogava de volante, mais os 2 meias da frente, e eu para a lateral direita. Quando o Gil saiu, vai para o Bahia, aí eu fui para a minha posição, para volante. Com que idade você está bem? Eu já tinha uns 21, já nessa casa aí, já, 21, 22. Aí você disputou quantos campeonatos regionais? Eu disputei, se eu não me engano, foram 3 campeonatos só. 3 campeonatos. E como foi que surgiu essa descoberta do Bahia pelo seu futebol? A minha descoberta para cá, para o Bahia, foi através até de minha vontade, porque os times de Sergipe hoje, eles têm calendário. E na minha época eles jogavam o campeonato de 4, 5 meses e acabava ali, você já... Só no próximo ano? Só no próximo ano. E o que eu fazia? Aí tinha que trabalhar, porque eu tinha minha mãe para pagar aluguel e tinha meus irmãos para manter meus irmãos. Aí eu terminava o campeonato, ia, voltava para trabalhar. Aí eu cheguei, teve um ano que eu cheguei para o presidente, me destaquei o campeonato, seleção
da posição, o melhor volante da posição. E aí eu cheguei para o presidente, eu vou trabalhar, não quero mais bola não, porque eu não tô conseguindo, eu trabalho 4 meses na bola e fico 4, 6 parado. E aí eu tenho que trabalhar, então eu vou trabalhar, que eu fico quando estou trabalhando. Se eu não sair, eu vou trabalhar. Aí foi quando ele disse, eu vou mandar você para o esporte. Ligou para o presidente do esporte, o presidente perguntou, quanto é que você quer me empreste dele? Ele disse, 10 mil reais. Aí o esporte, não, está muito alto, o menino ninguém conhece, o menino começou agora. Aí ele disse, o presidente do esporte disse, eu vou dar 8 mil no empréstimo dele. Aí o presidente disse, não, pode ficar tranquilo aí. Eu do lado do presidente, ele negociando. Pô, o esporte na época era Claro. Timão, primeira divisão, acho que é campeão brasileiro também do esporte, né? E aí eu disse, porra, o esporte, aí o presidente disse, encerrou a conversa. Não tem mais conversa com você não. Pô, 10 mil. Você Para cada 8? O moleque aí vai jogar, vai ajudar você. Não, mas ele não conhece ele, nunca rodou, só jogou aí. Aí ele se encerrou a conversa, aí ele ligou o telefone. Aí eu já fiquei pô, preocupado, né? Claro. O esporte, o cara de 2 mil, presidente. Não, vou mandar você de graça para o Bahia. Aí eu disse, pô, como é que você não mandou? O cara quer me pagar hoje, ele não mandou. Quer mandar de graça? Bahia. Aí, espera aí. Ele ligou para o Paulo Maracajá, né? Na época eles dois eram deputado federal. Ele sempre estava junto. Já tinha mandado o Gil, deu certo. Aí ele disse, Paulo, eu estava com ele no escritório dele. Paulo, tem um volante aqui, um menino, e vou mandar ele para aí. Aí Paulo estraga. E Paulo disse, é bom jogador. Ele disse, não, eu vou dar a você 2 meses para ele ser titular dessa equipe. O Bahia tem que acabar sendo campeão brasileiro. Em 91, o Bahia acho que foi em 90 também no campeonato, não foi? 88 e a final foi em 89. 89, isso mesmo. Fevereiro de 89. Isso. Aí eu disse, porra, velho, eu assisti esse campeonato todo em brasileiro, fã daqueles caras. E eu vou jogar eu vou jogar em que lugar ali desse time? Ainda mais com o seu ídolo, Paulo Rodrigues lá. Rapaz, aí, disse, olha, Lima, você tá com o Bahia, você se garante lá. Eu disse, pô, presidente, eu garanto sim. Eu dei a Paulo 2 meses para jogar titular de time. Se você não jogar, manda ele botar você para vir embora de pé. Foi a primeira vez que você saiu do seu estado? Primeira vez. Certo. Aí eu disse, porra. Aí ele falou, Paulo, tem uma coisa, agora você chega aí e pega esse neguinho aí. Faz um tratamento dele, que ele tá com verme como uma porra. Senão ele não vai aguentar. Senão ele não vai aguentar. Aí não, manda ele pra cá. E você já tinha a sua arma na mão, que era o chute? Já, mas não tinha direção. Faltava a direção. Não treinava. Aí ele Foi tirar as vermes primeiro. Foi. Cheguei aqui, ele me deixou no aeroporto, né? Eu ia para Brasília, ele já me deixou no aeroporto. Já tinha um carro lá do Bahia para me pegar. Aí quando chegou aqui, eu fiz um monte de exame, e deu mesmo, deu. Eu só andava em açude, em rio. Só lombriga. Só lombriga. Aquela lombriga de rio, aquela lombriga de rio que você comendo, elas comendo. Aí eu sei que eu cheguei de manhã, Charlie estava saindo à tarde e o pessoal estava subindo no treino. Quando eu cheguei era umas 10h30, 11 horas. Aí eu me deparei com aqueles caras, fã, acompanhando de televisão e tudo. E eu disse, onde é que eu tô, rapaz? Onde eu vim parar? Rapaz! Aí eu olhei para a direita, no meio de campo tinha Gil, Paulo Rodrigues e Marcelo Jorge. Mas aí você já ficou mais à vontade, que você reencontrou seu conterrâneo. Encontrei. Gil. Aí, rapaz, eu olhei para a direita. Você tinha amizade com o Gil já? Não era assim, de tanto a pegação, não. Sim. O Gil toda a vida foi um cara fechado. Apesar de ser um cara muito gente boa. Gente boa como uma porra. Mas ele era fechado. Na dele. Ele não gostava muito de muita folia, não. Ele era mais preservado. Aí eu olhei para a direita, Maílson. Sim, saudoso. Sim, eu disse, onde é que eu vou entrar aqui, rapaz?
Eu disse, rapaz, eu vou treinar. Eu só de participar do grupo já tá bom demais. Uma hora eu pego minha brecha aí e entro. Com certeza. Marcelo Jorge, um meia canhoto, um volante. Gio na direita e Paulo Rodrigues aqui, atrás dos dois. Eu sei que o Marcelo Jorge me deu uma brecha, brecha. Aí eu entrei, já estreiei contra o São Paulo lá no Morumbi. Na primeira estreia, e nessa estreia eu fui jogador em campo. Você jogou em que posição? Volante. E Paulo Rodrigues? Volante também. Nós jogávamos com 3. 3 volantes. Era Paulo, eu e Gil. Eu na direita, Gil na esquerda aqui e o Paulo Rodrigues aqui no meio. Sim. Aí já estreiei lá no Rio, em São Paulo, contra o São Paulo. São Paulo tem Márcio, o Bernardo, o Miller, o Silas. Aí o que acontece? Já fui melhor jogador em campo. Já cheguei aqui em Salvador, a imprensa já me colocou lá em cima, né? Porque eu joguei muito bem. O menino tinha sido exposto dessa brecha. Aí o menino voltou. E como é você chegar no Morumbi, jogar contra o São Paulo, vindo do interior de Sergipe, com todo respeito, mas um ambiente menor? Não tremeu, não? Rapaz, eu via o Morumbi virar televisão. Aí você chega lá, como você falou, você vê aquele mundo. É. Você fica assim, ó. Onde é que eu tô, rapaz? Que lugar é esse? Bonito. E na hora que vê o escudo do São Paulo. Porra, rapaz. Você chega naquele vestiário, um mundo de vestiário. Eu acostumado aqui em Sergipe com vestiário tudo pequenininho, né? Sim. Às vezes tem vestiário que é um quartinho. Você tem que trocar 3, depois trocar 3, depois trocar 3. Vai revezando. Pô, aí eu estreiei contra esses caras. Tava Bernardo, tava Mila, tava Sila, Cafu. Que massa São Paulo tinha. Eu sei que eu fui jogador no em campo no Bahia, nesse jogo. Aí voltou para Salvador, voltei ao banco. E clareou uma falta de longe, alguma coisa assim? Não, eu não bati. Ainda não? Não, eu tava chegando também, né? Meio tímido. Sim, sem treinar. Depois foi que eu comecei a jogar titular. Quando o menino voltou, não voltou bem, aí deu outra brecha, eu entrei e não saí mais. Aí fizemos um Brasileirão bom, vamos pro Campeonato Baiano, no Baiano. Aí você foi ganhando confiança. Ganhando confiança, treinando, treinei bastante. Eu sabia que eu tinha um chute forte, mas não tinha direção, porque também é falta de treino também. Treinei bastante, aproveitava os meninos da base, os garotos para treinar comigo. Eu não tinha moral para chamar um profissional, a verdade é essa. E aí, sempre quando terminava o treino, eu segurava um menino da base ali, e ele ficava ali comigo. E os que ficavam na barreira tinham seguro de vida para treinar? Não botava gente na barreira não, que não... Era aquela barreira fixa. Era barreira de ferro. Porque se você botar uma barreira com gente, você não bate, você fica com medo de acertar nas pessoas. E você não consegue acertar o gol. Ô Lima, e com esse chute seu potente, você usava aquela tática que sempre a gente batia primeiro na barreira, forte, que é para os caras baixar a guarda, é para nas outras... O pessoal sempre falava isso, ô Lima, primeiro você acerta a barreira. Aí eu falo bem assim, eu falava bem assim, sim, e se não tiver outra falta? Eu quero acertar o gol. Porque assim, né, você... Tem jogo que só tem uma falta só. Só. Uma falta de gol. Falta de gol tem um monte. Ainda mais quando o adversário fica sabendo quem é que está do outro lado para bater a falta. Não vamos dar falta aqui. Não vamos dar falta por aqui, vamos dar falta lá no meio de campo. Entendeu? Aí eu pensava assim, sabe? E os caras diziam ali, mano, eu tinha um supervisor, o Ronda Aragão, gente finíssima. Ele dizia ali, mas primeiro dá no meio da barreira. Aí dizia assim, mano, se só tiver aquela falta no jogo, como é que eu vou fazer? Eu quero primeiro acertar o gol, porque se só tiver aquela na barreira, tomou, falta de gol. E aquele sapateado começou aonde? Quando foi que você desenvolveu aquele sapateado antes de bater na bola? Rapaz, eu aprendi aqui em Salvador. Aprendi aqui. Era tipo um cacoete, né? Era, eu tentei fazer algumas vezes sem um sapateado. Não deu certo, não dava certo, a bola não saía com força, não saía com direção. Eu não sei não sei se era coisa da minha cabeça, eu sei que eu tinha que fazer aquele sapateado. O cérebro só funcionava depois da sapateada. Aí saía pancada. Agora se não tivesse sapateado não saía nada.
Interessante, né? É, mas é assim, o treinamento é psicológico também, é tudo isso, né? Agora me diz uma coisa, desse tempo de Esporte Clube Bahia, qual foi, na sua opinião, o melhor treinador que você trabalhou? Rapaz, eu trabalhei com vários treinadores, mas o Joel Santana é diferente. Evaristo, cara que conhece muito de futebol. E ensina o jogador, ensina. Por isso que ele conseguiu o que ele conseguiu. Joel, todo mundo fala bem dele, o jogador que trabalhou com ele gosta dele, porque ele é muito amigo, né? Aí você não consegue encontrar um erro no Joel. Só um erro que ele passou pra gente foi aquele de chamar a gente de sardinha. Que a torcida ficou injuriada com ele. Mas, caso contrário, é um cara que era muito bom com o atleta, fazia praticamente o que o atleta gostava, mas dedicando para trabalho, para mexer no time no decorrer do jogo, o Evaristo era diferenciado. Ô Lima, e quem foi dos técnicos que lhe deu mais oportunidade, que mais lhe entendeu? O próprio Joel Santana. Ele que ele entendia. Aliás, ele entendia todos os jogadores descarados. Joel era um cara que, para ter o grupo na mão, ele praticamente fazia o que o jogador quisesse. Você quer fazer o quê? Pessoal, não quero treinar hoje não, estou com a cabeça melhor. Pronto. Ele segurava e... Vai lá pra cima, descanse lá, é treino na tarde. Quer dizer, era um cara que era assim, para todos os atletas. Você não vê um atleta falando mal de Joel. Lima, qual foi a maior alegria que o Bahia lhe deu? Eu estou falando a nível de campeonato, de título, de grupo. Qual foi a maior alegria que você teve no Esporte Clube Bahia? Minha maior alegria que eu tive pelo Bahia foi quando o Bahia escapou do rebaixamento em 96. Aí o jogador tira um peso do corpo, né? Você tira um caminhão carregado Você ia ficar marcado, né? de tijolo das costas. Quer dizer, hoje você vê um time sendo rebaixado e os caras saem dando risada no campo. Aquela coisa que você não tem amor. Quando você se apega a essa camisa, você chora quando perde um jogo. Imagina no rebaixamento. Eu não via o Bahia perdendo. Quando o Bahia perdia, eu chegava em casa, a mulher já sabia, a mulher escutava o jogo, chegava em casa, ia pro quarto. Aí os meninos queriam, olha, deixa ele lá, deixa aquela coisa pra lá. Ele não tá bom não, tomou cacete. Quer dizer, você se apega a esse clube é demais. Vamos falar agora da turma tricolor. E essa torcida do Bahia, que tanto te ama, que tanto fala no Canhão do Fazendão, Cabo Lima, onde você vai, onde você chega, sempre você é homenageado e abraçado. Fala um pouco dessa torcida. Rapaz, é isso que eu falo. Às vezes em algumas entrevistas, eu sempre costumo falar, um jogador do Bahia hoje, ele tinha que sair na rua aí. Ele tinha que ir lá no Bonfim, tinha que ir na Cidade Baixa, tinha que ir na Suburbana, tinha que ir no shopping, tinha que ir ali em Itapuã, passear ali para vir na orla, fazer uma caminhada, para você ver o que é essa torcida. O pessoal não sai de casa, os caras vão pro condomínio, entra no condomínio, sai do treino do condomínio, se trancam ali, pronto. Sai do condomínio, entra no CT, se trancou, pronto. Vê a torcida só no campo. E ninguém chega ali perto do jogador. Pô, a gente entrava no meio da galera, andando, saía no meio da galera andando. O pessoal não aceita fazer isso aí. Os caras saem com 5, 6 segurança. Parece que vai para uma guerra. Nada, professor do Bahia, o cara tem que sentir o que é o Bahia. Para você dar ralar mesmo, ralar. Somente se você pegar hoje, as condições que os caras têm hoje, aí é que você tem que ser Bahia mesmo. Porque quem pegou nessas épocas da gente, os caras mais antigos, salário atrasado, sem condições nenhuma de trabalho, campo ruim de treino. Quer dizer, aí a gente se entregava de corpo e alma. Hoje é que você tem que se entregar, salário atrasado.
Porra, hoje não, hoje os caras têm tudo. E uma torcida muito respeitosa. Você não vê torcida do Bahia querendo agredir jogador de futebol, né? Não, não. Você não vê. É uma torcida bastante consciente, né? E que ama o clube e ama seus ídolos. Eles quando o bicho está pegando, que eles estão vendo que o jogador está pouco mole, eles vão cobrar do jogador, isso é normal. Normal. Você está num time grande, aí o cara diz assim, pô, a cobrança não pode acontecer. Cara, então vai jogar num time pequeno, vai ganhar 3 mil por mês, daí você não vai ser cobrado não. Eu quero ser cobrado ganhando 500, 600, 1 milhão. Jogando em alto nível. Jogando em alto nível, um time grande, um time de massa. É bom demais. Por isso que eu sempre falo com os caras, rapaz, porque você tá cobrando. Não, rapaz. Time grande tem que estar brigando de coisa grande. Você não pode estar brigando para ser rebaixado, não. Aí você vai ser cobrado. Ô Lima, você lembra de ter tido alguma decepção no Esporte Clube Bahia? Alguma mágoa por um motivo ou outro? Não, eu nunca tive assim razão para ter alguma coisa, tipo de mágoa com o Bahia, não. Uma vez que eu voltei para trabalhar no Bahia, eu fui auxiliar do Sub-17, mas passei pouco tempo. Quem me trouxe para cá foi Marcelo Santana, que era meu fã e meu amigo, conhecido pessoalmente. Aí já foi pós-futebol. Isso. Mas eu nunca tive decepção com o Bahia. A decepção que eu tinha mais era essa questão do salário atrasado, né? Que a gente não recebia. Também o Bahia estava nas condições financeiras, não estava boa. Mas, caso contrário, só alegria Do futebol, o que é que você mais sente falta, Lima? de jogar, de ver esses campos hoje, as condições de hoje, e ver esse asfalto que está acontecendo hoje, e muito próximo do gol, e os caras fazem jogada ensaiada. Onde minha época tinha vários batedores, todos os times tinham 1, 2 batedores de falta fera. Hoje você não vê, os caras estão fazendo jogada ensaiada de próximo da área. A falta que me faz é isso aí. Você está tomando esse suco de laranja. Me fala o seguinte, você convidaria o ex-presidente do Bahia, Paulo Maracajá, para tomar um suco com você? Convidaria. Maracajá ele me ajudou em termos de me receber aqui no Bahia, né? Ele confiou muito. Confiou tanto no presidente que mandou para cá, como confiou em mim. E às vezes aparecia para me negociar e não deixava, porque ele sabia que a torcida não ia aceitar a minha saída. Mas Paulo Maracajá foi um cara que faz parte também da minha história. E dessa história sua do Esporte Clube Bahia, qual é um companheiro assim que não lhe sai da memória, um cara que era colado com você, que lhe deu o maior apoio quando você chegou lá de sua cidade, de Itabaiana, e disse, fica tranquilo, que aqui é seu lugar? Rapaz, esse cara que me abraçou, por incrível que pareça, eu era fã desse cara antes de vir pra cá. Paulo Rodrigues, olha. Esse cara me abraçou, de um jeito. Um cara que tem um coração, Ave Maria. Ele me ensinou a como se comportar dentro de campo, ele me orientava. E eu toda a vida fui humilde. Eu querendo aprender, eu acho que quem não sabe, você tem que ter humildade para aprender, né? Se um cara que sabe quer lhe ensinar alguma coisa, você tem que ter humildade, não, como é que é? Porque eu era matuto. Eu saí lá de Sergipe, nunca tinha andado de avião. Andei a primeira vez que o presidente me botou lá e veio para cá. Mas eu não sabia de muita coisa. Não sabia me comportar dentro de campo, assim, em termos de posicionamento. Eu era volante, mas eu queria estar aqui, queria marcar a saída de bola, queria marcar o atacante, queria marcar o ponta, queria marcar o volante, queria marcar o meia. Era assim. Aí o que acontece? Paulo Rodrigues ficava ali, ele sabia que os meias tinham que passar pelo meio, né? Para chegar até o gol, né? Ele ficava ali. E aí, o cara, todo jogo me dava jogador em campo, e eu saía esbagaçado. Eu corria, dava carrinho num canto, carrinho no outro.
Chegar lá no tá, Paulo lá, o melhor jogador em campo, Paulo Rodrigo, um troféuzinho lá. Aí eu disse, Paulo, como você está contando esses caras aí, Paulo? O jogador em campo você todo dia e eu aqui me esbagaçando. Aí ele disse, Lima, você está correndo muito, está correndo errado. Você tem que se comportar, Lima. Você tem que saber que você marca o meio vai ter que passar por você. Não precisa você ir atrás do meio do volante, do zagueiro, não. Aí eu comecei a me comportar desse jeito, escutei ele, olha, pega a bola aqui e me entregue, pega a bola aqui e me entregue. Não vai pegar a bola aqui, querer fazer o que você não aprendeu, não sabe não. Você vai aprendendo. Eu pegava a bola aqui, eu queria fazer um passe longo. Ansiedade também, queria marcar tudo. E a bola voltava de novo. Aí eu fiquei mais próximo dele, fui pegando a bola, tocando para ele armando o time. Daqui a pouco eu fui ganhando prêmio lá em campo. Ele disse, olha, tá vendo aí? Agora por quê? Porque eu tive a humildade de escutar o conselho de um cara que eu era fã. Até hoje eu sou fã dele, porque ele sabe que E você observa a presteza de um colega de trabalho da mesma posição, ainda assim ele não teve a menor dificuldade em lhe orientar. De me orientar. O cara era de uma humildade, ele era muito preservado. E o pessoal do Bahia ficou muito alegre, porque Paulo era um cara que não era de brincadeira, Paulo era todo fechado, o cara que acabava o treino, ia lá, trocava de roupa, tomava seu banho, ia para o quarto, do quarto ia almoçar, voltava para o quarto, de tarde ia treinar, voltava e ia para casa. Um profissional na acepção da palavra. Ele não tinha, né, de resenha, alguma brincadeira, né? E aí quando eu cheguei, começou a gente conversando, eu contando minha história de vida, que eu já cheguei e falou, pô, já veio outro sergipano aqui dar trabalho, basta um, fugiu, né? Aí já chega outro, aí pegando a brincadeira, aí ele me perguntando minha história de vida, de onde eu fui, minha família, e passando para as coisas, eu vim de Sergipe lá e disse, sua família, contando, deixei minha família lá, minha mãe. Deixei morar numa vilinha, ela mais dois irmãos, mas eu ia comprar uma casa para ela, quando as coisas aconteceram aqui. E ele me abraçou. Toda vez que terminava o treino, à tarde ou pela manhã, ele dizia, Limão para cá, para a gente conversar. E nós ficava conversando. Aí seu Orlando, o supervisor, chegou para mim e disse. E às vezes eu estava dando risada, né? Dando risada, e seu Orlando não olhando. Aí ele, seu Orlando, me chamou. Lino, o que você fez com o Paulo? Que Paulo? É cada risada. Paulo não era de fazer isso. Paulo não era de sentar assim para conversar. Nós ficava ali em cima do fazendão. Nós ficava até umas 10 horas da noite conversando, dando risada. E ele não era de... Paulo acabava o jantar e se ficava pro quarto e ninguém encontrava mais ele. Mas rapaz, Paulo está mudado, Lima. O que foi isso? Nada, a gente conversando. E aí ele foi se soltando, eu contando minha história de vida aí. Ele gostou e viu. Ele viu também que batia com a história de vida dele. Aí ele pronto, me abraçou e eu abracei ele. Você tem consciência, Lima, que você é ídolo da torcida do Bahia. Quando é que você reparou? Disse, caramba, eu acho que eu estou sendo ídolo. Qual foi o momento, mais ou menos assim, que você lembra? Rapaz, aconteceu um caso agora comigo, e aí eu vi que eu sou ídolo. Aí eu vi que a torcida me abraça mesmo. Porque, como você falou, eu não tinha mais essa noção. Eu tinha a noção de chegar no campo, o pessoal tirar uma foto comigo e pronto. Eu quero ver se você quer saber se você é ídolo, você chega no canal que eu participei, jogue nas redes sociais, você está passando por um problema gravíssimo financeiro. Você quer fazer um agradecimento a essa torcida agora? Você está passando por um problema gravíssimo financeiro, precisando urgente de ajuda da torcida, e a torcida me abraçou em menos de 2 dias. Resolveu um problema muito gravíssimo financeiro. Então eu, já de antemão, não poderia passar em branco a não agradecer essa nação. Você quer falar mais detalhado sobre esse problema? Foi um problema de pensão alimentícia, onde foi um valor muito alto e eu não tinha como
não tinha como resolver. E aí eu vim para Salvador, participei do programa na Band com o Jorge Araújo, meu amigo, me deu essa oportunidade. E graças a Deus, foi à tarde o programa dele, entrou 1h, acabou 1h30. Quando caiu no vídeo do pessoal, chegou no outro dia, fui puxar o extrato, tinha muito mais do que o valor que foi. Que coisa boa. Quer dizer, esse respeito eu não tenho dinheiro que pague. Aí eu vi que eu sou ídolo dele. O pessoal me adora. Então, você, por tudo isso, você sabe que valeu a pena. Valeu a pena. Eu sofri muito lá no começo, quando eu peguei o Bahia em alguma situação, mas eu joguei muito pelo amor. E eu acho que, não sei se a palavra é essa, se falta isso. Se falta isso, porque na minha época o próprio Baiaco tá aí, né? Que aconteceu há pouco tempo, ele viu que ele é ídolo também, um cara que é ídolo. E é meu amigo, eu adoro o Baiaco. Osmar também, namoro junto. Os caras que têm um respeito muito grande, que eu tenho respeito e admiração. E os caras, ele viu que ele é ídolo. E é um cara respeitado. E o Bahia abraçou ele, juntamente com vocês que deu essa força a ele. Então, irmão, a gente só percebe que você é alguma coisa por aquele clube quando acontece esse tipo de situação. Aí eu percebi que a torcida me adora. Então foi com amor que a torcida do Bahia lhe pagou o amor que você tem pelo Bahia. Eu acho que me pagou até acima do que eu merecia. Imagina, você realmente foi sensacional. Então do que eu esperava. Mas foi muito bom. Agora a gente fala pra gente qual foi da sua história, esses gols emblemáticos de falta que você fez. Qual é o que não sai da sua memória? É aquele que você tem no seu coração e diz, foi o melhor gol que eu fiz. Eu fiz vários gols do Bahia de falta, pelo Bahia. Mas um que não sai da minha cabeça, e eu quando eu assisto aqui, eu fico admirado a distância e a velocidade da bola, esse gol que eu fiz contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Eu acho que até no dia... O goleiro era Ronaldo? Ronaldo. E para você ter uma ideia, Joel Santana estava na época no Corinthians, depois ele veio para o Bahia de novo. Ele me falou depois, Lima, aquele jogo que você fez aquele gol em Ronaldo, eu falei com o Ronaldo a semana toda, Ronaldo, cuidado com o Lima. Cuidado com o Lima, que o Lima não tem vergonha de chutar onde ele pegar, não. Não, o Lima eu já conheço. Fica tranquilo, professor. Fique tranquilo. Eu sei que quando teve ele disse, quando aconteceu a falta, eu olhei para ele, para Ronaldo é um cara todo pousudo, ele nem me deu atenção, eu ia falar com ele, bote 4 ou 5 na barreira. Parece que ele botou 2, porque a distância estava muito, 2 ou foi 3. Que brincar. Aí eu fui pra bola, acertei. Aí o Santana falou que ele olhou pra Ronaldo. Ele disse? Olhou pra Ronaldo olhou pra ele com a cara de cachorro. Cachorro que caiu da mudança. Aí Joel, ele só fez assim, né? Como quis dizer, né? Falei. Ele virou a cara para Joel, nem deu assim, ele é o ídolo, né? É o cara que mandava no Corinthians, né? Mas o cara que não teve a humildade de escutar o treinador. Foram 84 ou 86 gols? 86. 86 gols pelo Bahia. Fez mais gols do que alguns centroavantes. Mais do que Charles. Imagine. Charles é ponto comigo quase isso. Imagine aí, né? Então você vê um volante sendo contemplado com 86 gols no Sport Clube Bahia. 15º maior artilheiro da história do Bahia. Né? Então isso é uma marca impressionante. Isso aí é coisa pra... E outra coisa, eu já falei aí a alguns caras que fazem pesquisa, se procurar no mundo, não tem um volante que fez mais gol do que eu.
Porque o volante hoje está saindo para fazer gol. Na minha época não saía. Era volante preso. Era aqui, preso na frente da zaga e pronto. Hoje os volantes, você vê os volantes do Bahia, aquele menino lá, tá lá dentro da área, toda hora, na área pequena. Onde é que tem essa liberdade? Você passava um pouquinho no meio de campo, o treinador não tinha que passar. E eu consegui fazer essa arma de gol. Ô Lima, você tem interesse agora de você trabalhar com jovens atletas para poder dar um pouco da sua experiência e passar para eles? Rapaz, eu quando eu estava no Sub-17 do Bahia, até alguns jovens da categoria me pedia para eu treinar falta, mostrar como é que batia na bola. Porque os meninos que batiam bem na bola, como eu batia também. Eu até expliquei ele, quando eu cheguei aqui, eu tinha um chute forte, mas não tinha direção. Mas só que tinha situação que o próprio treinador não deixava o menino treinar. Não deixava. Ah, eu já treinou demais, isso aqui tá bom. E aí o menino desse fica para trás. Porque o menino tem um potencial de chute forte, mas não tem a direção. É igual o drible. Você acha que tá muito robô essa coisa de escola, de futebol? Os meninos estão sem iniciativa. Você pode ver. Vanderlei Luxemburgo falou uma coisa e é certo. É, eu vi. O jogador do brasileiro perdeu a raiz de campo ruim, de campo driblar, de terra, né? Sair. Drible. É. Porque o cara, na minha época, era campo duro, era na pista, quebrando o dedo, arrancando a cabeça do dedo. Ruim para dominar e você dominava a bola, campo de terra. Hoje não tem mais isso, né? Campo sintético, condomínio. Aí os caras chegam lá tudo. E outra coisa, o menino sub-12 tem que jogar no esquema. Tem que ter esquema o menino sub-12. O menino tá querendo brincar nessa idade. Entendeu? É isso. E daqui para frente, qual é o projeto de Lima Sergipano na sua vida? O projeto é trabalhar, vou trabalhar lá na prefeitura de Areia Branca, um garoto, o prefeito lá já sinalizou.